Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula. Nessa primeira aula nós vamos revisar alguns conceitos que deveriam ter sido vistos no ensino médio ou já foram vistos. E o primeiro conceito que vamos relembrar é o de conjuntos numéricos. Daí o primeiro conjunto que aparece é o conjunto dos naturais. Quem são os elementos desse conjunto? Nós temos o 0, o 1, o 2 e assim por diante, indefinidamente. Então esse é o nosso conjunto dos naturais. O outro conjunto também que temos é o conjunto dos inteiros. Ele começa do menos infinito e vai até o mais infinito. Então, a gente tem, por exemplo, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e assim por diante. Então, esse é o nosso conjunto dos inteiros. Um outro conjunto também que vale a pena a gente relembrar é o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais são todas as frações da forma a sobre b, onde o a é um inteiro, o b também, e além disso, ele tem que ser diferente de zero, para fazer sentido essa divisão. A gente diz então que esse conjunto é o conjunto, é o nosso conjunto dos racionais. Certo? E como exemplo, a gente tem o 2, por exemplo. O 2, a gente pode observar que ele pode ser escrito como sendo 2 divididos por 1. Então, ele de fato está escrito na forma A sobre B, onde o A vai ser o 2 e o B vai ser o 1, certo? Um outro exemplo seria, por exemplo, 1,10. A gente pode escrever 1,10 como sendo 110 divididos por 100. Então, de fato, ele está escrito na forma A sobre B, onde o A é igual a 110 e o B é igual a 100, certo? Porém, existem números que não são racionais, ou seja, existem números que não podem ser escritos em forma de fração. E a esse conjunto a gente dá o nome de conjunto dos irracionais. Então, a gente define ele como sendo todos os números que não são racionais. Certo? E aqui aparece, por exemplo, o raiz de 2. A gente consegue provar que o raiz de 2 ele não é um racional, então significa que ele é um irracional. Aparece, por exemplo, também o π. O π, a gente tem que lembrar que ele é da forma, ele é aproximadamente 3,1416 e assim por diante. É possível provar que ele não é um número racional também. Então quer dizer que o π é um número irracional, certo? Como é que a gente define então o conjunto dos números reais? A gente vai definir o conjunto dos números reais como sendo a união dos racionais com os irracionais, certo? Então quer dizer que todo número real ou ele é um racional ou ele é um irracional.
E existe uma maneira de representar os números reais. A gente representa eles numa reta real. Como é que a gente representa eles? Então, a gente quer analisar a representação dos números reais. A gente vai representar eles, então, numa reta real. A cada número real vai estar associado um ponto dessa reta. De que maneira que vai estar associado? A gente considera, então, uma reta com uma certa direção, e nessa reta a gente fixa um ponto que é chamado de origem, e esse ponto é o zero. Por convenção, à direita do zero são números positivos e à esquerda são números negativos. Então, por exemplo, a gente tem o menos 1, o mais 1, o 2 e assim por diante, entre outros. À esquerda nós temos o menos 1, vamos ter também o menos 3, entre outros. Então essa seria a maneira de representar os números reais. A cada ponto dessa reta está associado um único número real, e a cada número real está associado um único número dessa reta. Então essa é a maneira de representar os números reais. Quando a gente estuda os números reais, ou seja, o conjunto dos números reais, a gente está interessado também em analisar os seus subconjuntos. E esses subconjuntos são os intervalos numéricos. Vocês verão adiante, quando começar a parte de cálculo, que esses intervalos numéricos eles aparecem com frequência. Então, vamos definir quem são eles. Para isso, vamos considerar dois números, A e B, então sejam A pertencente aos reais e B pertencente aos reais. E vamos exigir que o A seja menor do que B. Tudo bem? Então, definimos os seguintes conjuntos. O primeiro deles é o conjunto fechado de extremos A e B. A gente usa essa notação. O que significa esse conjunto? Que são todos os reais, tal que o x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. E uma maneira de representar esse conjunto é olhar para a reta real, deixar uma bolinha fechada no A e uma bolinha fechada no B. Então esse intervalo são todos os números que estão entre A e B, incluindo A e incluindo o B. Um outro intervalo também que vai aparecer vai ser o intervalo aberto. E a gente usa essa notação aqui para dizer que é o intervalo aberto de extremos A e B. Como é que a gente define ele? São todos os x dos reais, tal que o x é maior que A e menor que B. Então, nesse caso, a gente não está considerando o A e o B. E a gente representa ele na reta real do seguinte modo. Vamos ter uma bolinha aberta no A e uma bolinha aberta no B. Então, esse intervalo vai ser todos os números entre A e B, excluindo o A e o B. Assim como a gente definiu intervalo aberto e intervalo fechado, a gente pode definir intervalo semiaberto e intervalo semifechado, que na verdade os dois são a mesma coisa. Então esse seria o nosso próximo caso. Definir um intervalo semiaberto à direita ou semifechado
quer dizer, semiaberto à esquerda ou semifechado à direita. Ele é definido como sendo todos os x dos reais, tal que o x é maior que A e menor ou igual a B, certo? Então, a maneira de representar ele na reta real é totalmente análogo aos casos anteriores. Vai ter uma bolinha aberta no A e uma bolinha fechada no B. E, de maneira análoga, podemos definir o intervalo fechado em A e aberto em B. Então, de maneira análoga, definimos o intervalo fechado em A e aberto em B. Existem também os intervalos que são ilimitados. O primeiro deles, ou um deles, é o intervalo ilimitado à direita. A gente vai usar essa notação aqui para dizer que temos um intervalo limitado à direita. Como é que vamos descrever esse conjunto? Vamos descrever ele do seguinte modo: vão ser todos os x dos reais, tal que o x é maior que A. Tudo bem? E a maneira de representar ele na reta é a seguinte: nós vamos ter uma bolinha aberta no A e vamos analisar todos os números que são maiores que A, certo? Então esse seria o nosso intervalo ilimitado à direita. De maneira análoga, também a gente define o intervalo ilimitado à esquerda. E a gente usa o símbolo de menos infinito. Então, de maneira análoga, definimos o intervalo ilimitado à esquerda, o intervalo também ilimitado à direita, mas fechado em A, e ilimitado à esquerda, mas fechado em A também, certo? Então esses seriam os intervalos que vamos considerar. Quando a gente trabalha com números reais, a gente também está interessado nas propriedades deles. Quais que são, então, essas propriedades? A primeira delas diz o seguinte: se o A for menor que B, então, se eu somar um mesmo número em ambos os lados da desigualdade, ela se mantém. Ou seja, A mais C vai ser menor do que B mais C. A segunda, ela diz o seguinte: se o A for menor que B e o C for menor que D, então quando eu somar o lado esquerdo com o lado esquerdo, ele vai ser menor do que somar o lado direito com o lado direito. Ou seja, A mais C vai ser menor do que B mais D. Tudo bem? A terceira propriedade que temos, ela diz o seguinte: que se o A for menor que B e o C for um número maior que zero, então quando a gente multiplicar essa desigualdade por C, ela se mantém. Ou seja, A vezes C vai ser menor do que B vezes C. A quarta propriedade, ela diz o contrário.
Ou seja, se o A for menor que B e o C for menor que zero, então quando a gente multiplicar essa desigualdade, ela se inverte. Então isso significa que A vezes C vai ser maior do que B vezes C. E a quinta propriedade é a propriedade dos inversos, ou seja, se eu tenho dois números positivos, tal que um é menor que o outro, então quando a gente tomar os inversos, essa desigualdade ela se mantém, ou seja, se o A for menor que B, então 1 sobre A vai ser maior do que 1 sobre B. Então essas seriam basicamente as propriedades dos números reais. Vamos ver então alguma aplicação dessas propriedades. E essas aplicações elas são em desigualdades. Vamos querer resolver a seguinte inequação. Para resolver ela, a gente vai usar essas propriedades aqui, certo? E achar a solução dessa inequação é achar todos os números x que satisfazem ela. Então, vamos ver como é que fazemos isso. A ideia inicial, então, vai ser adicionar menos 4 em ambos os lados. E a gente pode fazer isso pela propriedade 1. Se eu adicionar um número em ambos os lados da desigualdade, quer dizer que ela se mantém. Então, adicionando menos 4 em ambos os lados, eu tenho que 1 mais x menos 4 vai ser menor do que 2 mais x mais 4, 2x mais 4, menos 4. Fazendo ali as simplificações, a gente obtém que x menos 3 vai ser menor do que 2x, certo? Somando menos x em ambos os lados, obtemos o seguinte. A gente vai usar de novo a primeira propriedade. Então, somando menos x, eu tenho que a desigualdade ela se mantém. Fazendo isso, ficamos com x maior que menos 3. Tudo bem? Então quer dizer que a solução dessa inequação são todos os x dos reais, tal que o x é maior que menos 3. Então essa inequação ela pode ser resolvida porque a gente tem essas propriedades. A princípio, se a gente não tivesse elas, seria praticamente impossível de resolver essa inequação, certo? Vamos ver então uma segunda aplicação. Então, a segunda aplicação, queremos resolver a inequação x ao quadrado menos 5x mais 6 menor ou igual a zero.
a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fatorar esse polinômio do segundo grau como produto de suas raízes. E a gente tem que usar, na verdade, a fórmula de Bhaskara, lá do ensino médio, para poder fazer esse tipo de fatoração. Então, fazemos x ao quadrado menos 5x mais 6, como sendo x menos x1 vezes x menos x2. Quem é esse x1 e esse x2? O x1 ele vai ser dado por mais 5 mais 25 menos 24 sobre 2. E o x2 vai ser 5 menos raiz de 25 menos 24 sobre 2. Então, o x1 vai ser 3 e o x2 vai ser 2. Tudo bem? Então, portanto, x ao quadrado menos 5x mais 6 vai ser igual a x menos 3 vezes x menos 2. Com isso, temos as duas raízes dessa equação do segundo grau. Podemos observar o seguinte: o coeficiente que está na frente do x ao quadrado ele é positivo. Então, significa que o gráfico dessa equação é uma parábola voltada para cima. Ou seja, nós temos lá o nosso eixo x, temos as duas raízes, ou seja, o 2 e o 3. E como são as duas raízes dessa equação, a gente sabe que o gráfico dessa parábola ela vai ter que passar por esses dois pontos. Daí a gente quer analisar quando que essa expressão é menor ou igual a zero. Analisar quando essa expressão é menor ou igual a zero é analisar aonde que o gráfico está abaixo do eixo x. E a gente pode analisar que o gráfico está abaixo do eixo x apenas nessa região aqui. Nessa região significa que a função é menor ou igual a zero. Fora dela, significa que a função ou a equação é maior ou igual a zero. Tudo bem? Então quer dizer que o nosso conjunto de solução vai ser todos os x dos reais, tal que o x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3. Ou seja, temos um intervalo fechado 2, 3. Então essa seria a solução da nossa inequação. Essa seria uma maneira mais prática de resolver esse tipo de equação. Existe uma outra maneira que seria um pouco mais trabalhosa. E essa outra maneira seria analisar os sinais das expressões de x menos 3 e de x menos 2. E aí vocês podem tentar fazer e a gente discute na nossa aula de dúvidas. Então, vai ficar como exercício usar as propriedades de números reais para obter a mesma solução, certo? Vocês tentem fazer
esse exercício e aí a gente discute ele na próxima aula. Bom, até agora a gente falou então em conjuntos numéricos, falou como representar, de propriedades, viu algumas aplicações também. Nós vamos falar também agora sobre o que seria um módulo de um número real. É um conceito muito importante na parte de cálculo que a gente tem que recordar qual que é essa definição. Então, nosso próximo passo a ser dado é definir o que seria um módulo de um número real. Temos a seguinte definição de módulo. Então, definimos o módulo de um número real x e denotamos por módulo de x como sendo a seguinte expressão. Então, o módulo de x é definido como sendo x se o x for maior ou igual a zero e menos x se o x for menor que zero. Ou seja, o módulo ele gera sempre um número maior ou igual a zero. Se o número for negativo, menos x vai ser maior do que zero. Se o x for positivo, então o módulo vai ser ele mesmo. Então, qualquer um dos casos, eu estou obtendo um número que é maior ou igual a zero. Por exemplo, quanto será que dá o módulo de menos 5? Menos 5 é um número que é negativo. Pela definição, se o número for negativo, o módulo dele vai ser menos ele, ou seja, isso vai ser igual a 5. Um outro exemplo seria o módulo de 2. Como o número é positivo, o módulo dele vai ser ele mesmo, ou seja, vai ser 2. Ainda se temos, por exemplo, o módulo de menos 3,14. Como ele é um número negativo, o módulo dele vai ficar menos ele. Ou seja, vai ficar então 3,14. Então, o módulo ele faz isso. Se o número for negativo, ele fica positivo. E se for positivo, vai ficar ele mesmo. Tudo bem? A gente tem algumas propriedades que decorrem da definição. A primeira delas é o seguinte. Ao tomar o módulo de x ao quadrado, isso vai ser a mesma coisa que o próprio x ao quadrado. Isso vale para todo x pertencente aos reais. A segunda propriedade, ela diz o seguinte, que a raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio módulo de x. E isso também vale para todo x pertencente aos reais. A terceira propriedade
ela diz o seguinte, que o módulo de x vai ser igual a um número a, isso vai acontecer se e somente se o x é igual a a ou o x é igual a menos a. A quarta propriedade, ela diz o seguinte, que módulo de x vai ser menor do que r se e somente se o x for maior que menos r e menor do que r. E esse r aqui é um número maior do que zero. Nós temos ainda mais três propriedades. Então, a quinta propriedade ela diz o seguinte, que o módulo do produto é o produto dos módulos, ou seja, módulo de x vezes y é igual a módulo de x vezes módulo de y. Isso tem que valer para todo x, y pertencente aos reais. A sexta propriedade, ela diz o seguinte, que o módulo de x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Também isso vale para todo x, y pertencente aos reais. E essa desigualdade ela é conhecida como a desigualdade triangular. A sétima propriedade, ela diz que o módulo de x é maior do que r, se e somente se o x for maior que r, ou o x ou menos x for maior que r. Ou seja, essa aqui seria equivalente a dizer que x é menor que menos r. Tudo bem?